Só isso. It's the same thing, LA ain't changed. Niggas still player hating, but Dre ain't changed. I'm just a lot smarter now, cause these niggas is banging 10 times harder now. Niggas bringing their ass up in the... Peço desculpas, é que eu não tinha nenhum livro disponível aqui. You know what happened with the D.R.E. You know the West Coast is back for all you suckers. E a pergunta do Fábio Rodrigues, que eu já passo para o Dr. Martim, depois o Benê fica à vontade para comentar. E, aliás, é a opinião de muitos ouvintes aqui. Eu quero uma arma para me defender. As pessoas pensam o seguinte, já que o poder público, a segurança pública, ninguém consegue combater os bandidos, então eu quero uma arma para me defender. O que o senhor pensa sobre isso? Como é que o senhor rebate isso? Eu rebato dizendo o seguinte, qual é o nome do... É o Fábio Rodrigues. Fábio e tem Rodrigues. outros ouvintes também que vão nessa mesma linha. Eu compreendo isso, eu compreendo, mas eu acho que você deve guardar seu dinheiro e gastar seu dinheiro, investir seu dinheiro em coisas melhores do que uma arma. E você deve forçar, através de uma ação política organizada, que a segurança pública funcione efetivamente. Se hoje nós temos uma polícia militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia altamente preparada, ninguém tem dúvida disso, você pode ter críticas à polícia, mas não diga que são incompetentes, não são. É altamente treinada, é altamente preparada. Elas são mortas por marginais. Se essas pessoas que são profissionais vivem o confronto, atiram todo dia, são treinados e vivem, e muitas vezes, se você digitar agora no Google, policiais mortos quando não estão em serviço, vai aparecer milhares de referências, ou seja, pessoas preparadas que reajam a um assalto, que sabem usar arma. Agora, que treinam isso, que são preparados, que têm a frieza, mais do que preparação, têm a frieza suficiente para saber o momento certo. Essa mesma polícia aconselha você, não tenha arma. Essa mesma polícia de São Paulo, qualquer autoridade policial com responsabilidade vai dizer a você, não use arma que você não sabe usar. A gente não sabe usar, então você vai fornecer para aquele criminoso uma arma e vai colocar, sobretudo, ainda que você não faça isso, sobretudo você vai colocar em risco sua vida, que é um bem muito precioso. Então, em qualquer polícia do mundo, a primeira orientação em qualquer manual é não reaja a assalto, não faça isso. Agora, quanto à sensação de insegurança, eu concordo com todas essas pessoas, nós todos temos. Eu tenho a sensação de insegurança, eu acho que a gente tem que exigir do poder público medidas para combater a violência, medidas para melhorar o policiamento, enfim, para aplicar melhor nossos impostos. Nossos impostos são mal aplicados, a administração pública aplica muito mal, os tributos são recolhidos, e acaba, através da corrupção, do desperdício, enfim, das inúmeras variantes que compõem a administração pública. Mas o fato é que a gente tem que ter uma ação política no sentido de exigir dos administradores da coisa pública uma probidade e eficiência para melhorar. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa ideia de que a polícia de São Paulo, ou qualquer polícia brasileira, é altamente capacitada na utilização de armas de fogo, não é verdadeira. Bom, né? aí fica por sua conta. Por minha conta não, isso aí eu tenho... Né? Nós temos uma deficiência gigantesca no treinamento com armas de fogo na polícia, não só de São Paulo. A polícia de São Paulo ainda é a menos grave, mas nós temos aí estados onde um policial é treinado com 50 tiros. No momento que ele se forma, ele nunca mais atira. Né? Segundo, você tem policiais que morrem ao tentar reagir ou ao reagir? Tem policiais. Mas há uma leva gigantesca, milhares de policiais, que escapam todos os anos de morrer porque estavam armados, reagiram e saíram ilesos. O problema é que isso não vira notícia. E aí fica parecendo que a arma nunca serve para defesa. Né? Terceiro ponto, essa ideia do não reação é uma ideia completamente falaciosa e perigosa. Por quê? Por quê? Eu explico. Pelo seguinte, quando eu digo para você, Estado,
digo, olha, não reaja, porque senão você vai morrer. O que eu estou fazendo não é defender você. O que eu estou fazendo é justificando o bandido. O que eu estou dizendo na cabeça do bandido é o seguinte, pô, se o próprio policial, se o próprio delegado, se o próprio secretário de Segurança Pública disse que você não pode reagir, como assim você reagiu para mim? Pum, eu te mato. Como aconteceu há pouco tempo atrás na Bahia, onde um marinheiro foi assassinado a facadas, e o criminoso, ao ser preso, primeira coisa que ele disse foi, todo mundo sabe que não se deve reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse então, discurso. Sua recomendação é reagir? De forma nenhuma, eu disse isso. Não, estou perguntando. Ah, ok. Eu estou falando. A minha recomendação, a recomendação que eu sempre digo, é analisar a situação Sim, e fazer o que for necessário naquele momento que você acredita que é a melhor forma de sair vivo naquela situação. Sim, Às vezes é entregar o seu relógio, é entregar o seu carro, às vezes pode não ser, porque você pode, com isso, não garantir que você vai escapar vivo. A verdade é essa. Em última instância, se eu quero uma arma, eu tenho treinamento para isso, eu tenho capacidade psicológica para isso, que são quesitos adotados pela lei hoje, você é obrigado. Só vai conseguir comprar uma arma de fogo quem comprovar efetivamente que sabe utilizar aquela arma de fogo. Mesmo que, e não é verdade, mesmo que com isso eu trouxesse mais risco para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Muito menos o Estado, que é absolutamente incompetente para defender qualquer um de nós. Aliás, não existe Estado no mundo que seja capaz de defender 24 horas por dia um cidadão. Seu discurso em relação ao Estado, também eu não acredito. É uma visão ideológica, respeito, a gente está numa democracia, essa é a beleza da democracia, a gente não concordar, porém se respeitando, evidentemente, mas é um discurso liberal, é um discurso que leva em conta que o Estado está falido e o Estado não vai fazer nada por nós. Muito popular esse discurso nos Estados Unidos, em alguns rincões dos Estados Unidos, mas eu ainda acredito que o Estado, embora esteja falido, ele é pago por nós, contribuinte, nós temos que ter uma consciência de contribuinte e obrigar que o Estado cumpra a sua obrigação, e assim tem sido. A Noruega, a Escandinávia é um exemplo, a França é um exemplo, a Inglaterra é um exemplo. Tem problema de criminalidade? Evidentemente que tem, ninguém aqui é poliano ou sonhador. Mas o fato é que nós pagamos nossos tributos, recolhemos uma alta carga tributária, eu, você, Benê, todos nós. Nós temos que obrigar o Estado a gerir essa coisa comum. Agora, eu acho que o Estado, sim, está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é dever do Estado, a segurança e zelar pela nossa vida. O direito básico, o direito fundamental, a dignidade humana, a vida. E como que... O Estado é garantidor individualmente da sua segurança? Ele deveria ser. Se não é uma falha dele. Se não é uma falha dele. Mas o entendimento do STF quanto a isso não é esse. Não, esse é o seu entendimento, sua interpretação. Não. Está no STF. Não está não. Está na Constituição. Tribunal de Justiça. Bom, vamos discutir no campo do direito, a gente discute. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então vamos discutir a decisão da Organização dos Estados Americanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não, estou falando. A gente está discutindo. Não, eu estou falando. Não, a gente está discutindo Constituição. Veja, uma coisa é teoria, doutor. Uma coisa é teoria, outra é a prática do cidadão que está morrendo na rua, que está morrendo em casa. Você está correndo da teoria. Você falou da teoria. Não, eu estou vindo para a prática. Não, você fugiu da teoria. Você falou. Estou vindo para a prática. Você falou do STF, eu quis discutir no plano constitucional, que eu acho que não é aqui o mas eu estou discuto. Dizendo na prática. Na prática a gente discute, eu estou discutindo. Na prática, os você fugiu da discussão teórica. Não, deixa, por gentileza, pode falar. Na prática, os tribunais de justiça do Brasil não provêm sentenças favoráveis àqueles que recorrem pedindo ressarcimento. Me diga um caso concreto. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um rapaz assassinado por um egresso, por um fugitivo da Justiça do Rio Grande do Sul, foi assassinado. A esposa dele entrou com ação contra o Estado, pedindo indenização, porque o Estado deveria garantir que ele estava preso. Deixa eu acabar. Isso aí foi negado, dizendo que o Estado não tem obrigação e é incapaz de proteger individualmente cada cidadão brasileiro. Você não... Agora isso é prática. Agora fala. Agora posso falar. Eu acho que o senhor está desatualizado, não conhece o nosso direito para falar dessa forma. Desculpe, eu acho que o senhor não conhece. Primeiro que não tem caráter vinculante. E mais, vou dizer mais. Há uma jurisprudência muito mais recente, eu acho que ele vai ficar meio enfadonho em falar isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado brasileiro a indenizar uma família que um preso se suicidou dentro da penitenciária. Porque é responsabilidade do Estado. É um preso. Não uma vítima.
Mas preso. Meu Sim, senhor, da mesma agora forma. estou eu falando. Agora estou eu falando. Porque ele não é um ser humano? Ele não é um ser humano? Para o senhor, um preso não é um ser humano? Não é um ser humano? Então, eu acho que a gente não tem que discutir. Então, a gente tem que pegar, falar o seguinte, a pessoa é presa no Brasil, segundo o Benê, e ela perde a condição isso, de... doutor. Eu disse isso. O senhor riu, até riu, da pessoa que está presa, está rindo ainda. O senhor está rindo. Não, estou rindo do senhor, não estou rindo da pessoa presa. Gozado, eu não consigo rir do senhor porque eu tenho piedade intelectual de uma pessoa que faz uma afirmação que dessa. Pena, não? Eu tenho piedade intelectual Que sua que não ótimo. Então, considera vamos lá, um vamos ser continuar. humano discutir. preso. Não consegue considerar um ser humano uma pessoa Eu não presa. disse isso. Não, riu, debochou aí, está Estava rindo. esperando o senhor acabar de concluir. Ah, O senhor não fala deixa, depois do Benê não fala. deixa, Vamos lá, não doutor. deixa concluir, fica aí com riso, com bobagem, Vamos lá, coisa de doutor. criança. Não, eu Conclua, acho- depois o Benê fala. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma longa tradição no mundo de apoio às pessoas presas, inclusive, que o Estado é garantidor da vida de todo ser humano, todo cidadão. Tanto ele é responsável, que assim está na Constituição Federal. E a Constituição Federal, o Brasil não é um país que acontece isoladamente no panorama internacional. Ele acontece dentro de uma sociedade internacional, tem compromissos internacionais firmados. E os compromissos firmados pelo Brasil na sociedade internacional apontam no sentido da paz social, apontam no sentido do Estado garantir as liberdades individuais e a vida entre elas e a dignidade humana. É isso, resumidamente. Bom, vamos lá, exatamente, por garantir a integridade da vida humana e a vida do cidadão e até do bandido também, eu não disse isso, como o senhor tentou dizer, é que eu defendo a ideia de que todo cidadão com preparo, né, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade, mais do que isso, de ter uma arma de fogo para sua defesa, e o Estado não pode negar esse direito, né? Porque a verdade é o seguinte, quando um criminoso meteu o pé na porta da sua casa, não adianta você chegar para ele e falar, olha, de acordo com a Constituição, o Estado tem que me proteger, porque ele não vai te proteger. Ponto final. A verdade é essa. Infelizmente é essa. O mal está lá fora. Há pessoas ruins, há pessoas cruéis, prontas para fazer o que quiser com a sua família. Então aquele cidadão que se acha preparado, que se acha com o direito, com a liberdade de defender sua família, tem que ter esse direito respeitado. É só isso que nós estamos lutando. Curioso, esse discurso nos Estados Unidos é o discurso típico do Partido Republicano, é um discurso considerado de direita, não há problema, a gente está numa democracia, não estou rotulando ninguém aqui, isso é um problema de consciência individual. E os Estados Unidos, que prega isso, e vários estados norte-americanos pregam isso, sequer reduziram a taxa criminal. Pelo contrário. Qual estado? Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Não, estamos falando de criminalidade. Não, o senhor disse, estados não reduziram. Qual estado? Estado Texas, por exemplo. Não reduziu? Não reduziu. Não, ele saiu da década Não ele reduziu. Vou dizer dados. Ele saiu da década de 80 de 12 homicídios por 100 mil Então, habitantes. Hoje tem 4,8 homicídios. Isso não é redução? De quem Que são matemática os é essa? dados, doutor? Texas? Que matemática é essa que tem 2 milhões que não leva em conta, tem 2 milhões de cidadãos presos norte-americanos nas cadeias? 2 milhões de bandidos presos pagando suas penas por 2 milhões, e a população armada. 2 milhões, muito bem. Então, houve redução de criminalidade? Não, eu acho que a tese não funciona. Houve 2 milhões presos? Houve. 2 milhões é a maior população do mundo, houve? Tá ótimo isso, eles Tá cometeram ótimo? crimes. Tá ótimo. Tá ótimo. Será que a sociedade está bem isso? Se eles cometeram um crime, eles têm que estar presos. Por isso que reduziram o número de estupros, desabou no Brasil, o número de... No Brasil não, nos Estados Unidos, o número de homicídios desabou nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E, obviamente, a população carcerária subiu porque os bandidos estão sendo presos. Diferente do Brasil, que continua com essa leniência com bandido, nessa visão marxista de que bandido é um coitadinho, uma vítima da sociedade, ou seja, é minha vítima, a sua vítima, é vítima do seu pai, da tua mãe, aquele que ele ataca. Né? E a gente continua exatamente por esse discurso que o doutor, isso com todo respeito, com esse discurso marxista de esquerda que o doutor propõe, que a gente chegou Mas até lá aqui eles não com 60 falham nas homicídios. fronteiras também? Falham, lógico que falham. Nenhum país do mundo não falha na fronteira. Até a Inglaterra, que é uma ilha, não consegue impedir 100% das armas entrando ilegalmente. Nós temos a França, que tem uma restrição gigantesca para armamento, para circulação de armamento, aonde sequer tivemos essa noite 2 policiais assassinados a facadas, porque o policial lá ele não anda armado fora do serviço dele. Né? E você teve lá o ataque ao Bataclan, com mais de 100 mortos, né? O ataque com terroristas, mais uma vez muçulmanos, atacando, utilizando fuzis de assalto AK-47 contrabandeados da Bélgica.
Né? Então, não existe país que consiga fechar a sua fronteira. Graças a Deus que esse discurso, já que ele rotulou meu discurso de marxista, só posso opor seu discurso de direita. Não gostaria de falar isso. É de direita. Mesmo, é conservador. E é um discurso de direita, conservador, cujo ápice foi Adolf Hitler, que resultou na morte de 70 milhões de pessoas. Bonzinho era Marx com 100 milhões de mortos. Bonzinho é campo de concentração, foi bom campo de concentração. Hitler não era de direita, doutor, desculpa, não Partido Socialista Alemão. It's the one and only Eagle Double G. You know I'm mobbing with it. Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o canal do Senso Incomum. Neste canal nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Na ditadura. Na ditadura, quando tinha pessoas que serviam a ditadura, eram lacaios da ditadura, acusavam os outros, você é comunista, você é isso dava medo. Agora a gente está na democracia. Se eu fosse marxista, eu falaria, não teria o menor medo de falar isso. Mas agora isso aí é taxação, é rótulo bobo. Claro. Isso aí já passou. Isso aí, isso desde a queda do muro de Berlim, exatamente. Isso assustava. Cuba, Venezuela. Isso assustava. Esse seu discurso assustava. São regimes conservadores. Esse é o discurso. Esse seu discurso assustava quando os gorilas, a ditadura estava aí. Mas a senhora não acha que quem quer faz de qualquer jeito? Que nem a senhora citou aí a violência doméstica. O camarada, quando quer, ele não pega uma faca, pega um pedaço de pau, pega uma cadeira. Faz até com meia, com calcinha, amarra no pescoço. E a senhora acha foca, que isso, faz que tendo arma de fogo, pioraria, não é? Quem quer faz de qualquer jeito? Sim, porque é a oportunidade. Agora, Bené, acho que não. Vou até levantar para você, Bené, que normalmente quem se inclui na defesa do armamento civil, obviamente respeitando alguns critérios, como é o meu caso, do qual eu me incluo, normalmente é retrucado esse argumento que foi posto à frente pela Coronel, dizendo que é uma posição elitista que considera o brasileiro médio como um Neandertal com pavio curto. Exatamente. É nessa linha? É nessa linha, né? Então, primeiro que a gente tem que ter senso de proporções, né? E o Brasil perdeu muito isso, né? Então você diz assim, não, o brasileiro não tem cultura para ter uma arma de fogo porque ele joga papel no chão. Você está errado, mas vamos lá. Porque ele joga papel no chão. Não, peraí. A diferença entre você jogar papel no chão e dar um tiro em alguém é uma diferença gigantesca, gritante. Mas o brasileiro não tem cultura porque desemprega, por causa de polarização, porque não tem estudo, porque a lei não funciona, porque tem impunidade. Tá bom, então vamos pegar o Paraguai, né, como um exemplo, né, como uma medida. Né? O Paraguai tem o desemprego maior que o brasileiro, a taxa de analfabetismo muito maior que a brasileira, o índice de desenvolvimento humano é pior que o brasileiro, e lá o porte de arma é extremamente liberal. Nem por isso eles têm mais problemas, aliás, tem muito menos problemas com segurança pública que o Brasil. Mas o problema como que é a prisão? Só um minutinho. O problema deles, né, só não é menor porque eles deram azar de fazer fronteira com o Brasil, né? Então, assim, as taxas com a fronteira com o Brasil acabam elevando a taxa nacional paraguaia. Mas não, tá bom, então voltamos para o Brasil, né? Vamos pegar o Brasil aqui como fato. Aonde o tal e malfadado Estatuto de Desarmamento mais funcionou? Na região Nordeste. Foi aonde mais as pessoas acreditaram e entregaram suas armas. Foi aonde a Polícia Federal menos registrou armas legalmente nos últimos 15 anos. Né? E o que aconteceu com a criminalidade no Nordeste? Explodiu. Principalmente, né, a criminalidade violenta. Outros estados, como por exemplo Santa Catarina, São Paulo, que tiveram um número maior de armas adquiridas no mesmo período, tiveram reduções, né? Algumas até bastante drásticas. Né? Então, a questão é, né, não há nenhuma ligação entre a posse ou até mesmo o porte legal de armas de fogo, né, com altos índices de criminalidade. E os exemplos no mundo inteiro, e até exemplos internos, mostram isso. A senhora, 30 anos na polícia, então a senhora pegou uma época, como eu, que já tinha começado nesses estudos, né, onde o porte de armas no Brasil não era sequer crime. Ele era uma simples contravenção penal. Né? Isso foi mudado em 97. Não foi no Estatuto, foi muito antes. Foi em 1997, lei do Fernando Henrique Cardoso. Tá? E exatamente nesse ponto, aumenta ainda mais o número de homicídios e a circulação ilegal de armas de fogo. Né? Então a gente tem que ter
uma lei que funcione? Tem. A gente tem que ter estudo? Tem. A gente tem que ter saúde pública? Tem. Mas eu não posso esperar tudo isso melhorar. Enquanto isso, eu deixo a minha família desprotegida. Benê, isso não faz o menor eu tô sentido. olhando... Eu acho que é o seguinte, são duas visões completamente diferentes, que eu concordo com ele, que cada cidadão tem o direito da liberdade. E acho também, e eu acho que isso aí não é um fator só do Brasil, eu acho que o mundo está muito mais violento hoje, eu não tenho os números, mas eu acho o mundo, a cultura da violência... Na verdade não, mas tudo bem. Na verdade é o contrário, não. O número de mortes... Mas não comparar com guerra. O mundo... Não, tem países que é 0,0 alguma coisa, é bem baixo, Emílio. E assim, tem país que está liberado a arma, que é muito baixo o índice de crime. Tem país que não está liberado, que também é muito baixo, que é o caso do Japão, por exemplo, entendeu? Então assim, não é só a questão da arma. Não, é uma cultura milenar. Mas peraí, deixa eu concluir, Benê. A gente pega Noruega e Dinamarca, são países muito semelhantes. Quando ocorreu o desarmamento no Japão? Ah, é secular o negócio, é secular. Por quê? Ah, porque é cultural. Não, tem nada a ver com cultural. Tem muito a ver com cultural, também tem a ver com contexto de guerra, recolheu espada, claro. Você conhece a história. O desarmamento aconteceu no Japão no século XVI, tá? Por uma necessidade dos senhores feudais recuperarem o poder territorial que eles estavam perdendo para os camponeses que tinham sido armados a partir do século XV com a chegada dos portugueses. Foi simplesmente uma questão de controle social. Tem nada a ver com criminalidade. Cara, você nem tinha uma arma de verdade? É dureza assaltar uma loja de armas. Tem armas lá. Agora estou eu falando. Porque ele não é um ser humano? Ele não é um ser humano? Para o senhor, um preso não é um ser humano? Não é.